ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. Hoje vamos conhecer a história do nosso 11º canalha. Trata-se da figura polêmica e controversa de Delfim Neto. Conhecido como ministro do milagre econômico, seu legado é repleto de bizarrices, corrupção e decisões que impactaram e destruíram milhões de vidas de brasileiros. Venha entender com a gente como ele grudou no Estado e se tornou um dos maiores parasitas e não largou o osso até o final. Mas antes, o nosso patrocinador. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o designado Single Vineyard Cabernet Sauvignon 2020, um vinho argentino de um vermelho rubi intenso que matura durante 12 meses em barricas de carvalho francês. Ele é perfeito para harmonizar com carnes vermelhas e queijos. Está por 80 contos lá no Drinco. Aproveite. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Delfim Neto foi um dos ministros que assinaram o Ato Institucional número 5, o AI-5, um dos mais repressivos da ditadura militar. Deveríamos dar a Vossa Excelência, ao Presidente da República, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais, que são absolutamente necessárias para que esse país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. Bom, vamos lá, mas antes preciso dizer uma coisa. Se nos episódios anteriores dos Canalhas BR eu quase sempre trouxe alguém que colocava a mão na massa para levar suas ideias adiante, o caso de Delfim Neto é um pouco diferente. Ele foi o mestre das canetas e com ela se envolveu em casos de corrupção, ajudou o Brasil a adensar a repressão política e levou milhões de brasileiros à miséria. Um verdadeiro canalha dos bastidores. Então, a história. Delfim Neto nasceu em 1º de julho de 1928, descendente de imigrantes italianos, filhos de José e Maria Delfim, no Cambuci, um bairro industrial de classe média de São Paulo. Ele estudou no Liceu Siqueira Campos e, em 1948, começou seus estudos universitários na Universidade de São Paulo, onde fez parte da 3ª turma de Economia. Com uma carreira promissora, se tornou presidente do Centro Acadêmico Visconde de Cairu, antes de se formar em 1951. No ano seguinte, foi assistente do professor Luiz de Freitas Bueno e obteve o título de doutor com uma tese sobre café. Em 1958, tornou-se catedrático da USP, onde continuou sua carreira acadêmica até a aposentadoria, se tornando professor emérito da Faculdade de Economia e Administração, a FEA. Ele foi direto pro doutorado, as coisas deviam ser diferentes, né? Acho que sim. Mas a sua vida pública esteve muito mais ligada à política, apesar de uma breve passagem pela iniciativa privada. Ele começou sua carreira como auxiliar de escritório na indústria GC do Brasil, hoje é a Unilever, né? E durante a faculdade trabalhou no Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo. Esse trabalho lhe rendeu boas conexões, que o levaram ao grupo de planejamento do governo estadual de Carvalho Pinto e do Conselho de Fundo de Expansão da Indústria de Base de São Paulo. Entre 1966 e 67, foi secretário da Fazenda em São Paulo, no governo Laudo Natel. Com essa trajetória sólida, Delfim foi convidado a se tornar ministro da Fazenda em 1967, durante o governo de Arthur da Costa e Silva, onde implementou o famigerado milagre econômico. E para quem não sabe, este tal milagre foi um período de rápido crescimento econômico entre 1968 e 73. Mas para isso, o Brasil teve condições exteriores favoráveis, como a valorização das commodities, e as obras faraônicas como a rodovia Transamazônica, a usina hidrelétrica de Itaipu, a usina hidrelétrica de Tucuruí, a ferrovia do Aço e o complexo industrial do Suape. Mas o custo foi alto, a dívida externa brasileira explodiu, o país não conseguia mais refinanciar suas dívidas e a crise econômica se tornou endêmica, levando milhões à pobreza absoluta. Basicamente, os milicos resolveram fazer um monte de obra com o dinheiro dos outros. E não tinha como pagar depois. Não tinha como pagar depois. Mas quem pensa que ele só foi um mestre ingênuo de uma lambança econômica? Nada disso. Uma das decisões mais controversas de sua carreira foi a sua participação no AI-5, o Ato Institucional número 5, que ampliou a repressão durante a ditadura militar. Delfim foi um dos responsáveis por apoiar e participar da reunião que levou à edição desse ato em 13 de dezembro de 1968. Em suas próprias palavras, afirmou: "Eu voltaria a assinar o AI-5. Eu tenho dito isso sempre.
Aquilo era um processo revolucionário. Você tem que ler os jornais daquele momento. As pessoas não conhecem história, ficam julgando o passado como se fosse o presente. Naquele instante foi correto, só que você não conhece o futuro. Gente. É. Ok, ele nunca admitiu que foi um erro, então. Nunca admitiu. Mas é curioso que neste mesmo período ele foi um dos artífices do Projeto Obama, que já temos um episódio aqui, que era basicamente a criação de um protodops em São Paulo. E tem mais. Ele foi membro ativo do IPES, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Essa organização sinistra foi fundada em 62 por empresários e militares de alta patente e foi uma das principais articuladoras do movimento que culminou no golpe de 64. Supostamente criado para fins educacionais, o Instituto desenvolveu nos bastidores uma ampla campanha político-ideológica para desestabilizar o governo João Goulart. Dentre as ações estavam o financiamento de parlamentares e grupos oposicionistas, a infiltração em movimentos populares e a disseminação de propagandas anticomunistas através de publicações, filmes e programas de TV. Diversos membros da organização ganharam cargos no governo da ditadura. Delfim não foi uma exceção. Ele também foi parte do MAC, o movimento anticomunista, que depois foi fagocitado pelo CCC, o Comando de Caça aos Comunistas. Bem, ele estava bem integrado com a galerinha, né? Tava ali. Apesar da experiência que ele tinha trabalhando com o governo, a ascensão dele ao ministro da Fazenda, ele foi o mais jovem da época, acho que ele tinha 30 e poucos. Não foi à toa. Entendi, BFF com a melicada. Isso. E suas aventuras na ditadura não foram só no Ministério da Fazenda, onde ficou de 67 a 74. Ele também foi embaixador do Brasil na França, de 75 a 78. Aí ele voltou para assumir o Ministério da Agricultura em 79 e logo em seguida se tornou ministro do Planejamento, que foi de 79 a 85, até o fim da ditadura. Ou seja, ele sugou tudo o que pôde nessa época da ditadura. Mas como brasileiro e paulista são sempre bizarros, ele ainda foi eleito 5 vezes deputado federal por São Paulo, de 86 a 2006, quando finalmente perdeu e não concorreu mais. Paulistas fazendo paulistices. Ele foi constituinte. São Paulo. Nunca decepciona ao decepcionar. Mas, como um bom membro da ditadura, ele esteve envolvido até as tampas com corrupção. Um dos maiores escândalos foi o da Coroa Brastel, que marcaram a transição do Brasil entre a ditadura militar e a democracia. E que é citado na música do RPM. Exatamente. Em 85, a Justiça começou a investigar as acusações que surgiram em meio a um cenário de crise econômica. O foco estava em um empréstimo da Caixa Econômica Federal ao grupo Coroa Brastel. O uso indevido desse empréstimo para o pagamento de dívidas de uma das empresas do grupo desencadeou a investigação. A intervenção do Banco Central em 83 expôs o maior escândalo financeiro da época, prejudicando cerca de 34 mil credores, que perderam aproximadamente 250 milhões de reais. O colapso do braço financeiro levou ao não pagamento de fornecedores e bancos, resultando em múltiplos pedidos de falência. Assis Paim, o empresário por trás do grupo, viu seu império entrar em colapso após a intervenção. Delfim Neto e Hernani Galveias, então ministro da Fazenda, foram acusados de desviar recursos governamentais na forma de empréstimo da Caixa Econômica Federal ao empresário. Eita! Ali, fatura. Tem mais. Agora vamos falar sobre o Grupo Delfim, um nome que também ficou marcado por escândalo financeiro que a ditadura militar não conseguiu encobrir. É apenas uma coincidência esse grupo, porque ele é Delfim com M e o grupo é o Delfim com N. Essa é apenas coincidência. Mas todos são anjinhos, né? Delfim... Ah, não, Delfim é anjinho ou é golfinho? Agora eu fiquei em dúvida. É golfinho, né? É golfinho, né? Em 1985, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem revelando que o grupo Delfim havia recebido um empréstimo de 60 bilhões de cruzeiros da época, do extinto Banco Nacional de Habitação, o BNH. Os bens oferecidos como garantia estavam superavaliados, levantando suspeita sobre a legalidade da transação. O Grupo Delfim era a maior empresa privada de crédito imobiliário do Brasil, possuindo cerca de 3,5 milhões de depositantes na caderneta de poupança e um ativo total de aproximadamente 145 bilhões de cruzeiros. Era um banco? Banco Delfim? Era uma espécie de crédito imobiliário, não era necessariamente um banco, Eles tinham essas coisas para poder depositar para comprar sua casa depois. Entendi. Porém, no final de 82, o jornalista José Carlos de Assis expôs um acordo fraudulento que previa a entrega de 2 terrenos como forma de quitação da dívida. O problema: esses terrenos valiam apenas 9 bilhões, cerca de 1/6 do valor total da dívida. E esse acordo envolveu os nomes de Delfim Neto, Mário Andreasa, então ministro do Interior, e Hernani Galveias. Olha aí. Olha só, figurinha repetida. Olha aí. Embora tenham sido acusados judicialmente por causa do acordo, nenhum deles enfrentou a punição. Assim, mais uma vez, Delfim se viu associado às práticas escusas que prejudicaram milhares de brasileiros,
mostrando que sua trajetória foi repleta de canalices e jeitinho para ganhar dinheiro. Na Suíça, onde ele tinha conta em múltiplos bancos, ele era apelidado de Sr. 10%. Tá aí um apelido que eu gostaria de ter, eu acho, Né? 10%. Assim, porque eu acho que ia estar melhor no momento minha conta bancária se eu tivesse esse apelido. Mentira, eu não teria, não. Em 4 de abril de 2016, um novo capítulo em torno de Delfim Neto surgiu com a divulgação dos Panama Papers pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. A investigação revelou que Delfim tinha contas em empresas offshore no exterior, abertas pela companhia panamenha Mossack Fonseca, especializada em camuflar ativos por meio de companhias sediadas em paraísos fiscais. A saga corrupta de Delfim Neto não parou por aí. Também em 2016, sua imagem voltou a ser manchete quando uma delação premiada na Operação Lava Jato o mencionou como parte de um esquema de corrupção. A investigação revelou que ele estaria envolvido em um recebimento ilícito relacionado às obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Pelo menos 4 delatores apontaram propinas que poderiam chegar até 10% nas obras, envolvendo um consórcio de empreiteiras como Andrade Gutierrez, Cama Correia e Engevix, todas implicadas em escândalos relacionados à Petrobras. Senhor 10%. 10%. E essa galera que veio da ditadura militar adora uma hidrelétrica, né? Nossa, adora roubar dinheiro de uma hidrelétrica, né? Mas Né? também é porque é uma obra muito grande, né? E acho que obras muito grandes são muito fáceis para corrupção, né? Porque você perde um pouco da dimensão das coisas. Em 9 de março de 2018, Delfim foi alvo de uma operação de busca e apreensão, suspeito de ter recebido 15 milhões de reais em propinas relacionadas à construção da usina. Nesse período pós-ditadura, ele se aproximou do PT, especialmente de Lula, sempre orbitando nos espaços de poder. O único período em que não exerceu influência foi no governo Fernando Henrique Cardoso, figura a qual ele detestava e falava publicamente o quanto ele detestava Fernando Henrique. Segundo dizem, Delfim era o fofoqueiro mor do mundo da economia, sempre disposto a criar intrigas para manipular situações a seu favor. Deve ter sido por isso que nunca foi punido por nada do que fez em vida. O inimigo do pobre foi, talvez, um dos maiores criadores de desigualdade no país, com sua política desenvolvimentista a qualquer custo. Se tornou o herói da classe média ao mesmo tempo que impunha miséria para a maior parte da população do Brasil. O canalha faleceu aos 96 anos em 11 de agosto de 2024. Agora, Com a alcunha de ministro do milagre econômico, ele deixou um legado bem controverso, ainda que a maior parte da imprensa tenha tecido elogios à sua figura quando morreu. Delfim talvez tenha sido um dos grandes símbolos da corrupção da ditadura, nunca punida. Enriqueceu em níveis obscenos e ajudou de maneira ativa na repressão do regime. Ou seja, usou sua caneta e influência para comandar a economia do país em cima de seus próprios interesses. Bom, e essa foi a história de Delfim Neto, uma figura que ajudou a determinar os atrasos que o Brasil ainda sofre hoje. Camila, já conhecia a história dele? E o que você acha, né? A USP às vezes também não ajuda em nada, né? Delfim, Maluf, Janaína Pascoal, tantos outros. O que achou? a culpa não é da USP, gente. Culpa da USP. Pelo amor de Deus, Danilo. A USP Culpa é da uma, USP. uma ótima universidade, a qual eu estou ligada emocionalmente durante 12 anos da minha vida. E ela não tem culpa nenhuma. Tem gente muito boa que saiu de lá também. Culpa da USP. Mas eu conheci um pouco da história do Delfim Neto, porque grande parte dela aconteceu durante a minha vida, né? Ele era uma figura onipresente, né? Ele tinha aquela cara de... Sapo. eu ia falar porco, mas é tipo... É o animal meio Jabba the Hutt, né? Assim, Isso. do... Star Wars. que era meio esquisito, assim, então não dá pra não lembrar dele. Eu sabia que ele era um canalha, sempre soube que ele era um canalha. Ele tinha cara de canalha, né? Jeito de canalha. Sim. Né? Cheiro de canalha. Então, mas eu não sabia em detalhes das coisas que ele tinha feito. Mas também não foi surpresa nenhuma. Mas é bom saber, né? É bom saber e é bom tirar essas figuras que agora morreu, se tornou herói. E viveu bem, né? 96 anos. 96 anos, muito dinheiro, muito do bom e do melhor. Então... A vida, às vezes, não é muito justa, né? Ele tinha uma casa gigantesca, uma mansão na entrada de Jundiaí, que era, todo mundo sabia que era a casa do Delfim Neto. E aí, com o tempo foi passando, assim, ele comprou a casa vizinha, depois a outra casa, de repente ele tinha um quarteirão inteiro, era dele. Então ele gostava de Jundiaí. Sei lá, eu acho que ele gostava de dinheiro, ele fazia dinheiro. Ou do clima. Talvez. Bem, é isso. Acho um canalha mesmo. Mereceu o episódio. Agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Sim, sim. Nesse caso, o senhor, por exemplo, poderia colocar aí o AI-5, quando o senhor assinou o AI-5, o senhor não tinha conhecimento? Não, pelo contrário. Naquele momento, eu voltaria a assinar o AI-5. Eu tenho dito isso sempre.
Aquilo era um processo, na verdade, revolucionário. Hoje é tudo. Vocês têm que ler os jornais daquele momento. Não leiam os editoriais da Folha, do Estado, do Globo, do Correio da Manhã. Qual era a situação que existia? Hoje, as pessoas não conhecem história. Ficam julgando o passado como se fosse o presente. Recadinhos. Camila, se alguém aí ganhar 10% nas transações e quiser contar pra gente, como faz? Pode mandar um pix, não, tô brincando. Pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br. Mas não conta pra gente isso, não. Fala sobre outros 10%, assuntos. pode ser 15%. Fala sobre outros assuntos. Eu não tô querendo saber da corrupção das pessoas. Sim, eu tô num momento da minha vida que não é importante. Mas manda esse e-mail para contato@muitopior.com.br. Ou você pode me deixar um recadinho no Spotify, no YouTube, ou também mandar uma mensagem por qualquer uma das nossas redes sociais, que são o Instagram, o Facebook e o X. E agora, nos recadinhos lá no Spotify, no episódio da Mãe Cacilda, a Mara QK, Não sei se é ela ou se é ele, pode ser ele. pode ser ele também, falou: minha mãe frequentava terreiros e costumava me levar. Não sei porquê, eu apenas tinha 8 ou 10. E eu a vi em uma ocasião, quase morri de medo. Ela era pequena e vestida de preto e branco. Passei muito medo. Beijos aos meus amigos adoráveis. Beijos. No episódio do É ela, porque ela era pequena. No episódio do Suicídio.com, o Tadeu Amaral falou: que triste. E é mesmo. Novamente no Mãe Cacilda, a Lívia L. Miller falou: adorei. E a Tânia Alexandre mandou: não me lembro dessa senhora e nunca ouvi falar desse Exu. Sou frequentadora da Umbanda e acho que essa mediunidade era uma farsa. Pelo que conheço, nenhuma entidade vem em terra para aparecer na TV. Eles são mais discretos. Ah, sim, há muita discussão sobre isso, assim. Não dá pra dizer, né? Mas vai ver que você gostava da fama. Eu não tenho como afirmar, nem como negar nada. Tipo, porque seria tudo ilações na minha Exatamente. cabeça. Então não dá pra saber. Mas sim, teve muita polêmica por conta disso. Muito da Umbanda não foi a favor da Mãe Cacilda exatamente por causa disso. Lá no YouTube, no episódio da tragédia que abalou o Santos Dumont, a Cíntia Palou falou: caramba, que desastre. É sim muita imbecilidade. Olha, me parece que somente os brasileiros consideram Santos Dumont o inventor do avião, e infelizmente isso faz parte de um projeto nacionalista da ditadura militar. Enfim, Santos Dumont foi um gênio com uma contribuição incrível para a aviação. O critério para quem foi o inventor varia. Na minha opinião, o conhecimento de vários inventores levaram ao primeiro avião, inclusive Santos Dumont. Tá em disputa, mas Santos Dumont tá ligeiramente na frente. Eu defenderia Santos Dumont porque não teve catapulta na hora do basicamente. Então eu defenderia Santos Dumont e também porque ele inventou o relógio de pulso. A Mônica Silveira lá no episódio da Mãe Cacilda falou: obrigado pelo episódio, casal. De nada. E o Charles de Castro mandou duas mensagens pra gente. A primeira dele foi sobre que ele gostaria de pedir um episódio sobre a vida e obra do rapper Sabotagem. É um bom tema. E também ele falou que no filme do Chacrinha tem uma cena feita pela atriz Evelyn de Castro reprisando essa noite memorável. E gostaria de pedir um episódio sobre a atriz Dorinha Durval. Essa noite memorável foi da Mãe Cacilda. Foi da Mãe Cacilda, quando aparece no filme do Chacrinha. E a Dorinha Durval, vamos pesquisar. Lá no X, Twitter, a Gisele Silva Romin apareceu por lá, vou deixar um curtir. O Cláudio Schubert também. E o El Romance Não Es Mi Área, além do Nélio RG. Já no Instagram, no episódio da Mãe Cacilda, a Elenar Stein falou: que história fascinante. Não lembro de ter visto ela na TV, mas lembro do set de Lira. A sociedade vem se tornando mais rígida agora, pelo menos da boca pra fora. Abraços. Eu não sei se... acho que da boca pra fora, em casa a gente nunca sabe, né? Mas pelo menos assim, na TV e em público, sim. A Gisele Rumin mandou: bom dia, casal adorável. História maravilhosa, eu não conhecia. Muito obrigada pelo episódio. Jaque Alfinha, com K, mandou: adorei o episódio. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Agora eu vou correndo olhar a discografia. Paganini com Atabaques deve ser bom demais. Bate. Deve mesmo. Alessandro Soares mandou: não conhecia nada dessa história. Achei muito interessante. Aquele abraço do Rio Grande do Sul. Tchê. Não imitarei gaúchos. Eu também não, sou péssimo, não nem tento. Mas aquele áudio do Tem no Medo e Delírio do gaúcho puto lá é bom. Sim.
Eu vou deixar registrado aqui pra você, seu bosta, seu obtuso, seu ser maldito, tá? Que tem gente aqui nesse grupo que tá há anos na URGS, entendeu? Se fudendo, entendeu? Quer se formar de uma vez, entendeu? Isso aqui semântica formal é uma cadeira do 5º semestre, tá? É uma cadeira que é de um semestre que tem mais cadeiras obrigatórias nesta merda de curso, tá? No caso da ciência da computação. Eu imagino, então, o que o pessoal da engenharia passa, tá? Mas eu só vou te dizer o seguinte, tá? A gurizada aqui se fudendo no EAD, o EAD é uma bosta, não sabe? Uma merda. Tá? As pessoas querendo tocar a vida, se formar, conseguir emprego, entendeu? Tentando dar um jeito de conciliar os estudos, e você, seu bosta, seu lixo, em vez de não ajudar, não quer ajudar, cara, fica na tua, entendeu? Fica na sua, faz os teus trabalhos sozinho, contigo mesmo, se tu é fodão, se tu é pica das galáxias, tu vai ser laureado, seu merda. A Helena Aretstein também mandou no episódio do Ninho do Urubu, falou: esse caso é tão horrendo, mostra o descaso com o futuro, principalmente se a gente pensar no quanto o futebol movimenta de dinheiro. É totalmente inexplicável, injustificável, triste. Ah, e no Instagram também a gente tem um recadinho pessoal. Ontem que foi dia 26, né, no sábado, a gente postou um story com a nossa foto, e aí a Cassala veio falar que tava com saudade da gente e tal, continuou acompanhando. E aí eu vi que ela tinha feito um comentário no episódio dos jingles, e aí eu resgatei, que é: quando criança eu tinha pesadelos com esse bonequinho dos cobertores Paraíba. Não tinha em casa, mas tinha na casa de uma tia. Eu não podia chegar perto das cobertas porque a etiqueta me aterrorizava. O porquê, nunca saberei. Sinistro. Acho, sei lá, ele realmente é meio estranho mesmo. A boca aberta, né? Bonequinho Paraíba Annabelle. Nossa, fazer um bonequinho pra ela, já imaginou? Olha aí, tá, bonequinho. Halloween tá aí. Tá, Halloween tá aí, você pode ir de bonequinho Paraíba. E quem também curtiu ali a gente, né, não necessariamente deixou mensagem, mas interagiu, foi a Lagosta Beach, a Margarida Pontes 33, o João Henrique 08, a Carol P. Portela, William Heblin, Alessandro A. Soares, Calfinha, Ricardo Cravo, Cláudio M. Santos e a Silvia Romim, além do Evalo Nevellini, Ronaldo Rede e a Naná PJ16. Lá no Facebook, nós temos, olha aí, Claudete Quintzel. Mamãe. Olha aí, Olímpico de Jesus e Renato Alves. É isso, com essa curtida da minha mãe, primeira na história do podcast. Até a sua mãe tá ouvindo. Acho que ela não tá ouvindo, não, acho que ela só curtiu. É verdade, acho que é mais fácil, né? Mas, sim, nós nos despedimos. Você não tem mais nenhum recadinho? Não tem. Então é isso, pessoal. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.